Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Depressão e Graça, que é trazido a você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon. Esse vídeo é uma introdução a um material mais vasto e divulgado por meio do livro chamado Depressão e Graça, publicado pela Editora Fiel. Você pode encontrar esse livro, bem como tantos outros, inclusive relacionados ao assunto, no próprio site da Editora Fiel. E na aula de hoje, nesta videoaula, eu quero comentar com vocês um pouco sobre a depressão na vida de Elias. E o título que eu quero dar é sobre o cuidado amoroso, sobre o desespero depressivo. O cuidado amoroso sobre o desespero depressivo. E o texto bíblico é o texto de 1 Reis 19, 4, que diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Essas palavras são palavras do próprio profeta Elias, um homem bastante conhecido no Antigo Testamento e muito envolvido com as coisas de Deus e com a obra de Deus, e muito acostumado em perceber a obra sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus agindo em tantas e tantas ocasiões. E a história do profeta Elias é surpreendente, fantástica. Nessa história a gente encontra um paralelo enorme com aquilo que nós chamamos no nosso tempo de depressão. Esse sofrimento que alguns homens de Deus no passado, e provavelmente mulheres também, durante o período da história bíblica, enfrentaram. E é no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, que nós encontramos a história do sofrimento de Elias, principalmente em seu ápice, durante a sua principal crise emocional. E o que nós encontramos ali é a história de um homem santo e o coração de um homem santo de Deus, um homem que andou com Deus, um homem que veio de uma família provavelmente bastante simples, bastante humilde e desconhecida, e que se tornou um dos maiores profetas do povo de Israel em todo o Antigo Testamento, um dos homens mais surpreendentemente usados por Deus em toda a história, o qual, apesar de toda a sua consagração, ele experimentou um dos quadros mais terríveis de depressão encontrados na Sagrada Escritura. Vamos ver então o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Eu quero te convidar para a leitura do texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. 1 Reis 19, 1 a 18, onde lemos assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como se lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, a que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E ele se levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor,
porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 de Reis, capítulo 19, versos 1 a 18. Meus irmãos, esse capítulo todo, esse texto todo, nos apresenta Elias. Elias em um dos seus momentos mais desesperadores, em um dos seus momentos mais tensos, diante da pressão que uma mulher colocou em sua cabeça. Para a gente entender um pouquinho melhor quem era esse homem, Elias era um tesbita. Ele era um cidadão de Tisbé, um morador de Tisbé, e que ele chegou onde nenhum outro de todos os habitantes que moraram em Tisbé jamais chegou. A gente não conhece a história de nenhum outro morador de Tisbé, uma cidade da pequena Naftali, ou Gileade. Alguns comentam da possibilidade de talvez ser da tribo de Gileade essa cidade. Era um vilarejo muito pequeno e desconhecido. E a família de Elias era igualmente inexpressiva no contexto mundial. Mas Deus levantou aquele homem, um homem para ser a sua boca durante os dias do pior rei de toda a história de Israel, o rei Acabe. E foi justamente o rei Acabe que contou para a esposa dele, a Jezabel, que era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, como a gente encontra lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, tudo o que Elias, o tesbita, havia feito aos profetas de Baal, ou seja, aos profetas da religião de Jezabel e também de Acabe, o rei de Israel. Uma vez que Jezabel, quando ela desceu de sua terra para se tornar esposa de Acabe, ela trouxe os seus deuses, trouxe os seus profetas e influenciou toda a nação de Israel para seguir aos Baalins e a Baal. O pai de Jezabel também era um sacerdote desse falso deus chamado Baal, lá na terra deles, não é? Tiro e Sidom. E o casamento dela com o rei Acabe foi uma jogada política, não é? Entre Acabe e Israel com os reinos de Tiro e Sidom, para tentar ratificar uma aliança que trouxesse paz entre Israel e Tiro naquela época. E quando ela veio morar entre os israelitas, ela não só montou um altar ao seu deus Baal em Israel, em Jerusalém, mas ela trouxe vários sacerdotes e levantou vários altares a Baal em toda Israel. E eles atuavam com todo o afinco, com todo o coração, e todo o povo praticamente estava seduzido a abandonar a palavra de Deus e seguir o caminho dessa seita, né? Dessa falsa religião. E um dos eventos mais conhecidos da Bíblia envolveram justamente um confronto entre os profetas de Baal, da rainha Jezabel, e a rainha Jezabel e o próprio rei Acabe com Elias, este personagem cuja história estamos visitando neste vídeo. E o ponto áureo, o ponto mais alto, o auge desse período se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículos 36 a 41. Eu gostaria de ler esse trecho com vocês. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse:
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Meus irmãos, toda essa história fantástica, né, é o evento que fez com que Acabe e Jezabel quisessem matar o profeta Elias. Foi exatamente esse evento que Acabe fez com que Jezabel ficasse sabendo lá no comecinho do capítulo 19 de 1 Reis. E é óbvio que isso trouxe uma tristeza e uma raiva muito grande para o coração de Jezabel, a rainha então na época da nação de Israel, porque ela viu a sua religião sendo humilhada e os seus profetas sendo envergonhados e posteriormente mortos. Ela os tinha no coração e em alta conta, e para ela, Jezabel, aquilo era o correto, aquilo era o certo. Mas nós sabemos, esse Deus é um falso Deus, ele não existe, e os seus profetas são profetas de coisa nenhuma. Enquanto então o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, colocou em prova os profetas de Baal diante do seu próprio profeta, o profeta Elias, o que aconteceu foi que Elias, quando invocou aos céus, fogo dos céus caíram e consumiu o holocausto, a oferta que estava diante do altar, e isso fez com que todo o povo percebesse, descobrisse que aquele era o Deus verdadeiro, que aquela era a verdadeira religião a ser seguida, o verdadeiro Deus a ser adorado. E Elias, nessa ocasião, sendo usado por Deus, estava muito feliz, provavelmente, não é? Eu tento imaginar o coração dele, poxa, agora até que enfim todo mundo vai perceber que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. O próprio rei que casou com essa mulher e permitiu que ela trouxesse tantos falsos deuses e ele mesmo se tornou um idólatra, quem sabe agora ele volta a adorar o Deus de Israel. Eu imagino que uma alegria muito grande encheu o coração de Elias. E a ideia de que ele provavelmente foi o instrumento usado por Deus para trazer vida, para trazer restauração, para trazer, quem sabe, um avivamento ali àquela terra vazia, aquela terra em desespero. E havia, sem sombra de dúvidas, uma expectativa no coração de Elias, uma expectativa por reconhecimento da parte do rei e da rainha. Olha tudo o que aconteceu, não é? O falso Deus foi desmoralizado e o verdadeiro Deus agiu miraculosamente. E coisas sobrenaturais aconteceriam imediatamente. A própria chuva que ele narra no final daquele evento com os profetas de Baal. Mas quando Acabe leva a notícia para a rainha, enfim, talvez a notícia de que todo o povo gritava: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o eu sou, não é? Ou Yahvé, o Jeová é o Deus. Isso não trouxe alegria para o coração deles. Ao invés de reconhecimento da atitude de que o Deus verdadeiro ali agiu, o que aconteceu e o que houve foi uma promessa de assassinato. Jezabel prometeu que faria com ele, Elias, o que ele fez com os profetas do Deus dela. Você já deve ter se sentido assim em algum momento da sua vida. Momentos de frustração, momentos de decepção, momentos em que o mundo parece que cai em sua cabeça e você fica olhando para o horizonte, para o nada, tentando entender o que aconteceu, porque tudo parecia levar para outra direção e de repente, do nada, a situação muda e você fica olhando como que não conseguindo acreditar que as coisas tomaram o rumo que tomaram. Quando ele soube dessas palavras, não é? As palavras de Jezabel que foram: façam-me os deuses, como se lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, Elias, o que fizeste a cada um deles. Elias se levantou e fugiu para Berseba, que ficava entre Judá e mais ao sul, não é? Ficava em Judá, um pouco mais ao sul de onde eles estavam.
E dali ele passou a caminhar deserto adentro, distância de um dia, diz o texto bíblico, aproximadamente 60, 70 quilômetros, andando no meio do deserto, no meio em direção ao nada. Ele que havia vencido aquele monte de profetas, ele que não teve medo dos profetas, dos soldados, do povo, ele poderia ser morto, ele não teve medo de ninguém, agora estava com medo de uma mulher. Ele que viu o poder de Deus agindo sobre a cabeça dele, ele deveria confiar, mas antes, por uma razão que a gente desconhece, ele fica com medo e foge. E ele, no meio da caminhada para o deserto, ele acha um zimbro, ou seja, uma árvorezinha, e ele senta-se aos pés daquele zimbro, que era uma árvore que atingia de 1 a 3 metros de altura, não era muito alta, não é? Dependendo da idade, podia ser bem pequenininha. E possuía folhas curtas, as folhas eram bastante espinhosas, além de quase nunca caírem da árvore. E Elias descansou ali, debaixo da sombra daquela árvore, enquanto pensava em Jezabel e tudo o que havia acontecido e tudo o que aconteceria com a vida dele. Será que vão me achar aqui? Quanto tempo eu tenho de vida? Essa mulher vai me matar. E é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas de sua depressão. As suas primeiras palavras para Deus foram pedindo a sua morte. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, me mata agora de uma vez, porque eu sou tão pecador quanto todos os outros que viveram antes de mim. Eu não mereço continuar vivo. Me mata de uma vez, Senhor Deus. Eu não sou melhor do que ninguém que viveu antes de mim nessa nação. E dizendo isso, ele dormiu. Triste, com desejo de morrer, cansado, ele deita, não num sofá ou numa cama, mas provavelmente sobre um pano, sobre uma capa, naquela areia do deserto, debaixo daquela árvorezinha com as folhas espinhosas, no cenário do deserto, e dorme ali. Principalmente cansado, né, por conta da viagem. E aqui a gente vê a primeira coisa que Deus faz com Elias. Deus vem e se aproxima dele com um cuidado e não com confrontação abusiva. Deus fala com ele com amor e com cuidado, com tato. A primeira reação de Deus para com Elias não foi confrontar o pecado do Elias, atirando na face dele o seu erro. Deus, ele é sábio. E ele agiu de um modo que marca a Deus, não é? Ou seja, amorosamente. Seja diante de qualquer situação que for, Deus nunca deixa de agir amorosamente. E todos os conselheiros bíblicos precisam aprender com Deus como agir e agir como ele age. Deus, ele enviou um anjo para falar com Elias, para cuidar de Elias. O anjo tocou, chamou, Elias se levantou. E o anjo, levanta para você comer. De onde veio aquela comida? Elias estava sozinho no deserto, só ele e o anjo agora. Seria o anjo o responsável por preparar aquele prato, não é? Para servi-lo? Teria miraculosamente surgido do nada aquele alimento preparado para Elias? O fato é que não houve confrontação de pecado diante do pecado que envolvia a situação de Elias. Não houve confrontação, houve uma demonstração tenra e amorosa de preocupação com o estado físico daquele homem, que havia caminhado muito sem comer nada. Deus cuidou de Elias, enviando-lhe uma boa alimentação. Antes de confrontar o pecado, Deus quis dar um bom alimento para Elias. E após Elias comer e beber do que Deus lhe havia dado, ele voltou a dormir. Devia ser grande o seu cansaço, ou também a sua tristeza. Tenta imaginar a cena. Outra vez o anjo toca nele, o chama, ele se levanta e come. E o anjo diz que ele tinha que comer porque ele teria que caminhar uma distância muito longa. E Elias obedeceu à voz de Deus. E ele se levantou, se assentou, comeu e bebeu. E depois disso, impressionantemente, Elias continuou a sua viagem por mais 40 dias no deserto, até chegar ao Monte Horebe, também chamado de Monte de Deus ou também de Monte Sinai. É o mesmo termo, não é? E é interessante notar que no meio daquela depressão, Deus não permitiu que Elias parasse, que Elias deitasse e que Elias deixasse de se alimentar. Os que sofrem com depressão, normalmente, em nosso tempo, devem observar o agir de Elias em obediência às ordens de Deus. Fizesse o que estava em seu próprio coração, Elias teria deitado debaixo daquele zimbro no meio do deserto, aproximadamente 70 quilômetros de Berseba, e teria ficado ali, sentado,
dormindo, emagrecendo, olhando para o horizonte, esperando a morte chegar. Ele se afundaria num sofá ou numa cama e nunca mais levantaria. Mas perceba a maneira como Deus o trata. Deus trata de Elias assim como Ele quer tratar de você e de mim. O que nós temos que fazer? Nós precisamos ouvi-lo. Ouvi-lo nestas palavras do texto bíblico e ir atrás de todas as formas existentes para ajudar o nosso corpo, mente e espírito, a fim de não cedermos aos impulsos do nosso corpo, de ficarmos inertes, parados, diante da tristeza que enche o nosso coração. E após obedecer tudo que Deus havia lhe orientado, Elias entrou em uma das tantas cavernas existentes ali no Monte Horebe e ali ele passou a noite. Ele também ouviu a voz de Deus ali dizendo com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E a resposta de Elias foi a seguinte: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. E em resposta à voz de Deus, Elias apresentou o seu lamento, não é? E não foi só uma murmuração, mas foi um legítimo lamento, foi uma oração, uma conversa com Deus que foi agradável a Deus. E nessa conversa escondia a ignorância de Elias quanto aos demais profetas que o Senhor Deus havia guardado e que ainda estavam vivos, embora Elias não soubesse. Seu lamento e tristeza são pelas mortes dos profetas de Deus e a iminente morte dele também. Além disso, o primeiro motivo de Elias foi o fato dos filhos de Israel terem deixado a aliança. Elias amava a Deus e confiava em Deus com todo o seu coração. A tristeza de Elias tinha várias razões e o Senhor o confronta com relação aos pecados relacionados às motivações corretas de suas palavras. Mas antes, o ouve com atenção, o ouve com amor, após cuidar de Elias. Deus está sempre presente, ainda que silenciosamente, cuidando de nós. E qual foi a resposta de Elias? A resposta de Deus às aflições, não é, de Elias. A resposta de Deus foi que sai, põe-te aqui neste monte perante o Senhor. Deus queria falar com ele. Deus queria se encontrar e dar uma lição a ele. E essa é uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, da Bíblia, uma das revelações do próprio Deus sobre si mesmo de uma das formas mais impressionantes. E é o que nós encontramos lá em 1 Reis 19, versículos 11 a 18. Vejamos o texto. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Hazael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O texto começa dizendo que eis que passava o Senhor. Eis que passava o Senhor. Isso é impressionante. É assim que o texto começa. Deus não se esconde quando um filho dele passa por angústia. Ele não se isenta, nem se ausenta, mas se revela. Não foi por meio de fortes ventos que batiam contra o Monte Horebe, fazendo as rochas despedaçarem, que o Senhor se revelou. Não foi por meio de um poderoso terremoto que aconteceu imediatamente após o furacão que o Senhor falou com Elias. Não foi por meio do fogo que se acendeu durante o terremoto
e durou por um tempo que o Senhor se revelou ao profeta. Após o barulho, a força da natureza, que bem poderia ser uma disciplina, embora não foi, Deus vem e se revela a seu modo, ou seja, através de um cicio tranquilo e suave. O cicio é um leve assopro, um suave assopro, como o barulho das folhas, quando se passa o arado sobre elas, quando alguém rastela as folhas. Foi assim que o Senhor se revelou, na calma, quase no sussurro, através de sons tranquilos e sons calmos. Elias precisava desse tratamento, desse contato com o próprio Deus, alimentado de um modo cuidadoso. Ele precisava de descanso. Elias dorme várias vezes e, por fim, a direção vem de sons tranquilos, sons da natureza, por meio dos quais Deus fala com Elias. E as suas palavras o que você está fazendo aí, Elias? E Elias não tem o que dizer. E por isso, na segunda resposta, diante da segunda pergunta que Deus lhe faz, Elias responde: Deus, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu estou sozinho, eles querem tirar minha vida. Ou seja, Elias desconhecia a verdade e ele estava remoendo uma mentira dentro do coração dele. E Deus queria tirar essa mentira de dentro dele. E Deus lhe apresenta a verdade de que ele não estava sozinho. Eu conservei em Israel 7.000 que não se dobraram seus joelhos diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Ou seja, além disso, o Senhor deu trabalho para Elias e ordenou que ele ungisse o rei na Síria, ungisse um novo rei sobre Israel e também ungisse um novo profeta que ficaria no lugar dele. Isso porque Deus não ouviria o seu pedido para morrer. Deus não queria matar Elias. Aliás, Elias não morreria jamais. O próprio Deus o levaria para o céu sem que ele experimentasse a morte. Nem morrer Elias iria. Antes de morrer, ou melhor, antes de ser levado ao céu sem passar pela morte, Deus dá trabalho para Elias. Elias teria que trabalhar. Elias, para com isso, você vai trabalhar agora. Com a sua experiência, com a experiência de Elias e a forma como Deus o tratou, a gente aprende que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação, com chegar junto, 2 pés na porta, chacoalhando a pessoa. Houve sim, da parte de Deus, a disposição de falar, de ajudar, de orientar, mas a gente não encontra nenhuma vez a motivação de confrontar de um modo rude e forte e duro Elias por aquilo que ele estava praticando. O Senhor Deus é zeloso em cuidar do seu servo, e ele o faz de um modo calmo, de um modo tranquilo, silenciosamente, ali presente, sempre. Deus cuidou de Elias e dispensou sobre ele a graça e a força que ele precisou para passar por aquele momento de aflição. E escute, não é diferente com você e comigo. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações de frustração, situações de decepção, situações de depressão. E muitas são as vezes em que o nosso coração tinha certa expectativa que acabou sendo frustrada. E a decepção sempre nos chateia. E a chateação sempre nos levará, se não cuidarmos dela em bom tempo, à depressão, caso não seja tratada. A de Elias foi tratada. Do modo como você viu e ouviu, não é, nesta aula. Se a depressão chegar em sua vida, não se esqueça de toda a história do profeta Elias e do Deus que está silenciosamente presente sempre. Tenha com você sempre essa ideia de que a depressão não precisa durar até o fim e de que Deus não se esqueceu de você. E eu tenho comigo que a depressão de Elias foi física, foi decorrente de expectativas não alcançadas, que acabaram se desenvolvendo psicossomaticamente em uma doença. A depressão é muito difícil de se compreender, porque ela tem aspectos muito complicados de nossa mente e alma com relação ao nosso corpo. Mas a gente nunca pode se esquecer de que a depressão é uma doença que precisa ser tratada. E a gente nunca deve se esquecer de que Deus também pode estar presente nesse processo de tratamento. Não resta dúvidas de que a depressão de Elias começou quando ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias do seu tempo.
Muitos casos de depressão em nosso tempo, embora possuam um pano de fundo completamente diferente do de Elias, são causados pelos mesmos motivos. Se você é amigo de alguém que está em depressão, aprenda com o Senhor o modo como é que você tem que tratar o seu amigo. Vai até ele, não deixe ele só. No momento em que Elias mais precisava de amigos, ele fugiu para uma caverna, mas Deus foi encontrá-lo ali. E para não confrontá-lo ou empurrá-lo mais ainda para baixo, Deus o trata com amor, com paciência e com eficiência. Então ouça aquele seu amigo. Assim como Deus ouviu Elias, pergunta: o que está acontecendo? O que fazes aqui, Elias? Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? É lógico que Deus sabia, mas Deus queria ouvir. Deus pede para que Elias falasse. Fala alguma coisa, Elias. Ainda que fossem algumas palavras sem sentido, e as de Elias foram, ouça você também. Ainda que seu amigo fale coisa que não tem nada a ver com nada, ouça. Um bom conselheiro é alguém que ouve, mesmo já sabendo do que virá. Ouça e com amor alimente, cuide, seja paciente. Agora, se é você quem está passando pela aflição da depressão, veja as pistas que Deus aqui apresenta e siga-as. Deus nos dá aqui os passos, não é? Para que nós saibamos como agir também. Deus vai em direção à pessoa, fala com ela, vá você também. Fale com a pessoa, não fique parado. E se você é a pessoa em depressão, Deus virá até você e falará ao seu coração. E quando Ele falar ao seu coração, faça o que Ele disser. Ouça o que Ele falar. Não permita que a tua vontade de ficar afundado num sofá prevaleça sobre a palavra de Deus, o conselho de um amigo ou de algum profissional que o Senhor colocar na sua vida para ajudar você. Vá. Faça, cozinhe, trabalhe, confesse, ouça, converse, vá, mas não pare, não deite, não se entregue jamais. Deus vai estar sempre do seu lado. Ainda que silenciosamente, Ele estará presente sempre, dando a força e dando a graça que você precisa para passar pelo seu momento de aflição, para buscar você ali e tratar você e toda a sua situação. Então, trate-se, cuide-se, mas não se esqueça do Senhor. E que todos nós possamos louvar a Deus pela bondade dEle e pela paciência demonstradas no tratamento de Elias. Que a gente louve a Deus pela maneira maravilhosa como Deus age conosco, seres humanos tão falíveis e fracos. Louvemos a Deus, portanto, por isso. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.